seu lado. Hoje não é uma noite comum em nossas vidas, meu irmão. Hoje, através dessa série Autoridade e Poder, eu tenho certeza de uma coisa: Deus, Ele vai mudar a minha e a sua história. Hoje é a noite que o Senhor Jesus escolheu para trazer novos momentos com Ele para as nossas vidas. Saiba de uma coisa: você não está aqui porque é mais uma quarta-feira ou porque você criou um hábito de estar na casa de Deus, mas essa é a noite que o Senhor Jesus escolheu para mudar a minha e a sua história. Creia nisso e saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã: independente daquilo que você está passando ou vivendo, todavia se alegre no Senhor, porque a última palavra, ela sempre vem do Senhor, o caminho da sua vida. Eu quero que você nesse momento feche seus olhos. Vamos dirigir ao Senhor Jesus a primeira oração da noite. Se você puder aí, onde você estiver, fale com o Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em sua presença, meu Deus, e desde já nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em sua casa nessa noite, Jesus, e pedimos, meu Pai, seja conosco, meu Deus, nessa reunião do início ao fim, meu Pai, que nenhum de nós venha sair daqui da mesma maneira que está entrando, Jesus, mas que nós venhamos sair daqui, meu Pai, cheios e renovados da sua presença, meu Deus. Manifesta o seu poder nesse lugar, meu Pai, manifesta o seu poder nesse lugar, Jesus, e que hoje, meu Pai, seja a noite da mudança de história das nossas vidas, meu Pai. É o que eu te peço nessa noite, desde já eu te agradeço, Jesus, porque eu sei que o Senhor está aqui e o Senhor é conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, se você crer, dê um amém bem forte aí para esse Deus Todo-Poderoso. E vamos adorar ao Senhor juntamente comigo assim, cante assim. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare isso mais uma vez. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto
cremos, meu Deus Todo-Poderoso, que independente daquilo que nós estamos passando ou vivendo, Jesus, nós sabemos, meu Pai, que a última palavra em nossas vidas, ela vem do Senhor, meu Deus. E ainda que pareça impossível aos nossos olhos, meu Pai, todavia, Jesus, nós nos alegraremos do Senhor, meu Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que ainda que pareça impossível, meu Pai, o Senhor Jesus é quem dá a última resposta ao nosso respeito, meu Deus. E é por isso que nós confiamos e acreditamos no Senhor, meu Pai. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, declarando, meu Pai, que por todavia nós nos alegraremos no Senhor, meu Pai, porque sabemos, Jesus, que o Senhor tem poder, meu Pai, para colocar portas aonde não há portas, meu Deus, para derrubar qualquer tipo de parede contrária à nossa vida, meu Pai, porque nós confiamos plenamente no Senhor, meu Deus, e voltamos os nossos olhos a Ti, meu Pai. É por isso que nós estamos aqui nessa noite e declaramos, meu Deus, que todavia nós iremos nos alegrar diante de Ti, meu Deus. Aleluia. Se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Creia, meu irmão. Eu tenho 26 anos de idade e fazem 26 anos que eu estou na presença do Senhor. Por um tempo, obrigado, pastor. Minha mãe me obrigava na igreja. Eu não queria. Eu tinha me afastado de Deus. E de tanto ela me obrigar aí, quando eu era jovem, uma noite eu dobrei meus joelhos diante do altar. E eu falei: Jesus, eu preciso de Ti na minha vida. Eu não sei que caminho tomar para a minha vida, mas eu sei de uma coisa: se o Senhor realmente é Deus na minha vida, fala comigo e muda a minha história. Naquela noite, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, e eu pude ouvir Ele falar nitidamente nos meus ouvidos: filho, preencha as suas lamparinas com a minha presença, entregue o seu coração diante de mim, e você nunca mais vai ser o mesmo. E desde então, fazem 10 anos que eu tive um encontro de verdade com o Senhor Jesus. E eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Saiba, independente da idade que você tenha, independente daquilo que você viveu ou passou na sua vida, o Senhor Jesus, Ele está sempre de braços abertos para mim e para você. E se nessa noite você decidir abrir o seu coração de verdade, rasgar o seu coração para Ele e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, saiba de uma coisa, meu irmão, que ainda que você esteja vivendo por muitas tribulações na sua vida, se você mantiver a sua lamparina acesa no Senhor, Ele vai trazer uma paz que não tem explicação dentro de você, e você vai entender o porquê que nós servimos a esse Deus de verdade, meu irmão, porque ninguém vence ao nosso Deus no dar. E saiba, quanto mais você se entregar para Ele, mais Ele vai retribuir na sua vida em bênçãos, em vitórias, em milagres e em respostas que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Eu quero que nessa noite, essa última canção, eu sei que eu tomei um pouco do seu tempo falando essas coisas. Eu quero que você abra o seu coração de verdade, não para mim, não para nenhum pastor que está aqui nessa noite, mas para o Deus que você escolheu na sua vida. E entregue-se de verdade, independente de quem está do seu lado, e saiba que Ele é capaz de mudar a sua história. Vamos adorar ainda mais o Senhor nessa noite. Cante assim comigo. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta.
Declare isso mais uma vez. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Declare isso mais uma vez. Minhas lamparinas estão acesas. Oh Senhor Jesus, toma o nosso coração. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Oh Jesus, nós cremos e confiamos no Senhor, meu Pai, e sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, porque na sua palavra diz, meu Deus, que onde houvesse 2 ou mais ali reunidos em seu nome, ali a sua presença estaria, meu Deus. E hoje, meu Pai, nós confiamos em Ti e sabemos, meu Deus, que o Senhor não vai nos desamparar, meu Pai. Nós confiamos no seu amor e confiamos naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por cada um de nós, meu Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, clamando por mais da sua presença, clamando por mais do seu poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Derrama do seu bálsamo sobre as nossas vidas, Jesus, nessa noite. E que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, meu Deus. Mas que nós venhamos sair daqui hoje com a certeza, meu Pai, de que o Senhor é conosco e de que o seu poder está sobre nós, meu Deus. De que a sua aliança conosco, ela está sendo renovada, meu Pai, nessa noite. Então, Jesus, derrama do seu poder sobre nós. É o que nós clamamos a Ti nessa noite e declaramos, meu Deus. Enche-nos de Ti, Jesus. Enche-nos de Ti, meu Pai. É o que nós clamamos a Ti, Jesus. Se você puder, declare mais uma vez o refrão dessa canção com todo o seu coração para finalizar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Queira que eu desista, não é por vista, não é por vista, sempre foi a fé. Amém. Agora eu vou fazer que nem o Léo. A igreja não gosta, né? Mas a pastora adora fazer isso. Fala pro irmão que está do seu lado, não conversa comigo agora, porque Deus vai falar comigo. Amém? Então, sem mais delongas, vamos aplaudir e receber o homem de Deus, a minha pastora.
Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja com todos. Amém. Quem está com frio, diz amém. Amém. Quem está com calor, diz glória a Deus. Ninguém, né? Está frio. Eu sou muito grato a essa casa, a essa igreja, a este ministério, que muito tem me abençoado nessa cidade, região, igreja do Evangelho Quadrangular, e é sempre um privilégio estar aqui nessa cidade e também estar cooperando com o amigo pastor Tony, pastor Carol e a sua família. Que Deus em Cristo continue abençoando, fortalecendo, ajudando. E a minha palavra é sempre de gratidão. Ao longo dos anos eu aprendi que a gratidão ela não tem prazo de validade. Então eu sou muito grato a essa igreja, essa casa, pastor, pastora, família e a todos vocês que estão aqui. Se não me falha a memória, é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui. E é sempre muito bom estar com vocês. Abra sua Bíblia, por favor. Quero ler um texto com vocês. Evangelho escrito por Marcos. Capítulo de número 4. Você vai vir junto? Vai, na hora que a gente troca, a hora que você cansar, pode, a gente vai pé. Hoje está frio mesmo, alguém quer ir embora aí? Não, está quente, está bom aqui, né? Capítulo 4, verso 35. Eu quero ler com vocês até o verso de número 41. Eu vou lendo, você vai me acompanhando e me ouça com muita atenção. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor,
diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, me ouça, por favor, para que você possa compreender aquilo que os céus têm preparado para nós. Nós estamos reunidos em uma quarta-feira à noite em um propósito, uma série, um culto que tem por base autoridade e poder. Quando eu estava refletindo e pensando em qual texto eu iria me debruçar, ler, pensar algumas informações, o Espírito Santo ele veio me iluminando, falando ao meu espírito com muita clareza e me levando até esse texto escrito pelo evangelista Marcos. Você acabou de ler um dos textos mais pregados, ensinados, quando se fala na questão de autoridade, poder. O texto de Marcos 4 está falando de uma travessia. É interessante, e você sabe disso, que nós precisamos ler os evangelhos na perspectiva de cada escritor, porque Mateus também fala sobre essa travessia. Aonde, pastor? Em Mateus capítulo 8. Lucas também narra esse mesmo episódio no seu capítulo de número 8. Interessante que os três vêm falando na mesma perspectiva de um Cristo que está chamando os seus discípulos para um ambiente de travessia. É interessante porque você vai ler nos evangelhos um texto de Mateus capítulo 14, verso 22. A teologia chama essa ideia de paralelismo. Quando você compara um texto a outro texto. Mateus 14 também está falando de uma travessia. Percebe que o texto de Mateus 14, Jesus está se retirando em um lugar deserto para orar, e o texto diz que os discípulos entram no barco com a palavra que Jesus disse. Qual é a palavra que ele disse? Ele disse assim: entrem e vai para o outro lado. Ele disse: vai. Os discípulos entram no barco e vão em direção para o outro lado. Que lago era esse? O lago de Genezaré, Tiberíades, ou Mar da Galileia, que é o mesmo mar, de 21 por 14. É tão interessante quando você faz esse paralelismo, que o texto de Mateus 14, Marcos 4, eles estão falando sobre o mesmo ambiente geográfico. É
é o mesmo lugar, só que situações diferentes. Mateus 14 está falando de uma travessia que Jesus andou por cima das águas. Quem lembra? Quem lembra? Lembra que Pedro vai tentar andar e afunda. Esse é Mateus 14. Esse texto de Marcos 4, Jesus não diz para os discípulos: entrem e vai para o outro lado. Jesus olha para os discípulos e diz assim: vamos para o outro lado. É diferente. Fazendo essa questão do paralelismo com esse texto, você começa a pensar comigo que o ambiente geográfico é o mesmo. As pessoas que estavam era a mesma. Os discípulos, Jesus, o barco, o dia somente que era outro dia. Agora pensa comigo, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, só que com uma palavra diferente. Em Mateus 14 ele diz: vai. Em Marcos 4 ele diz vamos. Diga após mim: vai e vamos. Só que olha que interessante, no mesmo ambiente, só que com uma palavra. Agora, dá um sorriso para quem está do seu lado, diga para ele assim: é por isso que você não pode faltar de culto. É por isso que você não pode perder culto. Percebe que são os mesmos voluntários que estão na porta, é o mesmo pastor, a mesma igreja, a mesma geografia, só que com uma palavra diferente. Aleluia. Tem quarta que Jesus vai olhar para você e vai dizer: vai. Só que tem quarta que hoje ele está olhando para você e está dizendo: o culto do vai ser outro. Hoje é o culto do vamos. Então dá um sorriso para quem está do seu lado e diga: vamos. Pastor, não peguei. Vamos de novo para você pegar essa palavra. Hoje não é o culto que Jesus está olhando para você e está dizendo: vai. Hoje é o culto que ele olha para você pela palavra pinçada e está dizendo: vamos. Aleluia. Você recebe? Amém. Então diga assim: ó, vamos. Vamos. Para onde? Para o outro lado. Só que olha como que Jesus trabalha diferente da nossa visão e da nossa perspectiva. Quem é que vai entrar no barco para fazer uma travessia e leva um travesseiro? Jesus levou. Pastor, mas o certo era ele levar o quê? Um kit de sobrevivência. Sim ou não? Quem é que entra, irmão? Quem é que entra num barco para atravessar um lago ou um mar e leva logo um travesseiro para dormir? Conhece alguém assim? Hã? É só que fala para o Senhor, é só Jesus. Né? Porque o normal seria você levar um kit de sobrevivência. É você levar um kit de salva-vida. Sim ou não? Sim. Mas o que é que esse texto me ensina? O que é que essa perícope do texto me ensina? Essa porção? Era Jesus dizendo assim para nós: está vendo essa tempestade aí? Sim. Dá para você fazer alguma coisa? Não. Então, vai dormir. Mas o que isso quer dizer para nós? Quer dizer para você que de repente nós estamos enfrentando algumas situações que Jesus vem como resposta nessa quadra dizendo assim: dá para fazer alguma coisa? Não. Então vai dormir. Existem pessoas que para um ambiente de guerra, de peleja, de travessia, de lutas, eles colocam ferradura atrás da porta, eles fazem aquela coisa toda. Só que o que é que Jesus está olhando para nós e ensinando nessa quarta?
Você não precisa colocar uma ferradura atrás da porta. Você precisa comprar um travesseiro bom, deitar e dormir, porque Deus está cuidando do seu amanhã. Eu não sei se você recebe essa palavra que eu estou liberando para você. Você recebe essa palavra? Tem gente que está aqui me ouvindo essa noite, que pode estar conectado ou está aqui no presencial, que às vezes está perdendo o sono por causa de situações que você tem que resolver, situações que você está passando, e a noite vai passando e você não consegue dormir. Só que Jesus está olhando para nós e está dizendo assim: saindo desse culto, ainda você procura hoje, ainda você vai encontrar um travesseiro top, um travesseiro bom. Você vai chegar em casa, vai deitar, vai dormir. Pastor, por que Jesus dormiu? Porque ele sabia quem estava com ele. Então você vai deitar, vai dormir, porque você sabe quem está com você. Quem está com você? Jesus Cristo. Eu posso liberar uma palavra profética para você? Se Jesus te convidou para atravessar e disse: vamos, fica tranquilo, você vai deitar, você vai dormir e você vai sonhar. Glória a Deus. Pastor, eu passo a noite toda em claro, porque eu tenho que resolver algo e não consigo. A partir de agora você vai ter o sono de Adão. Você vai deitar, como diz o salmista, vai dormir, porque você sabe quem está com você. Só que aí Jesus está dormindo. O verbo dormir no grego significa em silêncio. Jesus está em silêncio. E os discípulos dentro do barco, atravessando. Só que enquanto eles vão atravessando, o texto diz assim: e levantou um grande temporal. Esse levantou, depois você lê com mais clareza, ele está dizendo assim, ó, é algo que eles não esperavam. Situações que ele não estava esperando. Jesus disse: vamos. Eles logo pensaram: vamos, porque ele está dizendo vai ser tranquilo. Só que na viagem se levanta algo que eles não estavam esperando. Se levanta e começa a bagunçar tudo. E vai soprando. E o vento forte. E a água chacoalhando. E o barco. Quase indo a pique. O vento balançando. E Jesus estava dormindo. Irmão, a tempestade não acordou Jesus. O vento não acordou Jesus. As águas agitadas não acordaram Jesus. Mas os discípulos correram para ele. E qual foi a palavra que eles disseram? Ô mestre, o senhor não se dá que estamos perecendo? Eram os discípulos trocando em miúdos. Os discípulos estavam olhando para Jesus dizendo assim: o senhor não se importa com o que eu estou passando? Quem é que nunca fez uma oração dessa? Senhor, olha o que eu estou passando, e parece que o Senhor vê e não faz nada. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? De repente, a pergunta de alguém que está soando essa noite é essa: o Senhor não está vendo o que de fato a minha casa, a minha família está enfrentando nesse período? Aí Jesus vem com uma resposta simples, numa quarta-feira fria à noite, para dizer assim para você: eu estou vendo aquilo que você não está vendo. Eu posso liberar uma palavra de Deus para você? Levante as suas mãos assim, é uma palavra profética para a sua vida. Jesus nunca perdeu você de vista. Jesus nunca perdeu a sua família de vista. Fica tranquilo, fica tranquila, que nessa viagem que Ele te convidou,
a presença dele vai te ajudar. Olha aqui para mim. Os discípulos foram acordar ele. Aí o texto diz assim: e despertando, ele faz o quê? Repreende. Agora, olha o que essa palavra no original grego significa: despertar. Sabe o que significa? E rompendo ele o silêncio. Isso aqui muda tudo. Esse despertar era Jesus rompendo com o silêncio. Pastor, hoje eu entrei aqui e a minha vida, eu estou vivendo isso, e parece que Deus não responde, que Ele não está vendo, que Ele está em. Só que dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: é quarta-feira dele se despertar na sua vida. Não, ele não acreditou não. Você não acreditou no que eu acabei de ministrar aqui para você. Sabe que Deus está ministrando para nós através de sua bendita palavra? É que Ele está rompendo com o silêncio essa noite. Eu estou liberando essa palavra para famílias que estão aqui esta noite cultuando ao Senhor. Deus está rompendo com esse silêncio perturbador que você estava vivendo, porque Deus está rompendo com esse silêncio e está lhe respondendo. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga assim: ó, hoje Ele quebra o silêncio para falar com você. Não, Ele não está acreditando em você. Não. Será que é o frio? É o frio, será? Pega na mão dele assim, dá uma chacoalhada na mão dele, bem tranquilo assim, diga para ele: hoje Deus está quebrando o silêncio sobre a sua vida. Deus está rompendo com o silêncio sobre a sua família, sobre a sua casa. Alguém recebe essa palavra aqui essa noite? Sabe aonde é que ele estava dormindo? Na polpa do? Depois você lê em casa, você vai pesquisar um pouco mais a fundo. A polpa aqui existe pelo menos 5 tipos. A polpa aqui é a plana, é aquela que Jesus vai e os discípulos à frente. Aí o texto diz assim: e despertando. O que significa despertar? Romper o silêncio. Ele se levanta. Você consegue pensar comigo? Ele se levantando na polpa do barco e olhando os discípulos à frente. Ele se levanta, aí o texto diz assim: e repreendeu. Irmão, quando repreende algo, quando você vê a expressão repreender, Jesus falando, é porque não foi ele quem mandou. Como assim, pastor? Lembra do texto que eu falei do paralelismo? Quem lembra? Jesus repreendeu aquela tempestade de Mateus 14, mas também soprou o barco, não soprou? E você percebeu o que ele diz no final do texto? Sabe o que diz no final? Que foi ele mesmo que permitiu o vento, que mandou o vento. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam com o coração endurecido. Então, já que passou por um milagre e o coração não amoleceu, uma hora dá uma volta numa tempestade. Só que ele não repreende, ele levanta e entra no barco e o vento. Ele não fala nada com o mar. Só que Marcos 4, ele levanta, rompe o silêncio, olha para o mar e diz o quê? Cala-te. Irmão, você já parou para pensar no barulho ensurdecedor que aquele vento estava fazendo? Sim ou não? Você já parou para pensar o vento fazendo aquele barulho todo? De repente Jesus levanta e diz:
vai estar tão pior. Porque eu gosto de falar, conversar, conversa. Só que de repente, quando eu estava em casa, eu falava. De repente, minha mãe orava e dizia assim: você está falando muito, Quando alguém você conhece, sei que você conhece alguém assim, que fala, de repente você olha e diz: ups, menos. É assim, não é? Olha a expressão que Jesus usa: cala-te, fica quieto, porque as vozes da tempestade já estavam falando. Pastor, não entendi ainda. Vou trocar miúdos para você. De repente você pode estar vivendo esse tempo de tempestade na sua vida, que a tempestade está falando tanto no seu ouvido, que você já pensou várias vezes em abandonar tudo, deixar tudo, desistir de tudo. Só que de repente numa quarta-feira ele vem aqui para dizer para nós assim: hoje eu estou rompendo com o silêncio e estou aquietando todas as vozes. Posso liberar uma palavra para você? A partir dessa quarta-feira, o diabo nunca mais vai ficar soprando no seu ouvido. A partir de hoje, as tempestades nunca mais irão falar alto com você. A partir de hoje, as lutas diárias que você está vivendo nunca mais terão poder sobre a sua vida, porque a partir dessa quarta-feira, a única voz que você vai ouvir é a voz do teu Senhor, do teu Cristo. Alguém recebe essa palavra? Eu vou repetir essa palavra para você. A partir dessa quarta-feira, a única palavra, a única voz que você vai ouvir dentro do teu barco é a voz do teu Deus, do teu Senhor. Alguém está recebendo essa palavra? Se você pode adorar o nome de Jesus. Pega na mão de alguém que está do seu lado com muito carinho, diga para ela assim: hoje ele vai romper com silêncio para você, e ele está calando todas as vozes que estavam soprando sobre você. A partir de hoje o diabo, o demônio não fala mais, somente a palavra de Jesus que vai soprar em nosso barco. Quando ele diz cala-te, é porque já falou. Então Jesus chegou para dar um basta e dizer assim para nós nessa quarta-feira: a partir dessa quarta, somente eu vou falar agora. Somente a minha presença vai falar com você agora. Por um minuto, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Enquanto eu vou ministrando essa palavra para o seu coração, Jesus está acalmando o seu coração aqui essa noite. Pastor, não era essa a palavra que eu queria ouvir, mas é a palavra que Jesus está falando com você. Hoje você vai acalmar essa situação que você está vivendo. Jesus vai acalmar você, vai acalmar essa situação, vai voltar a falar no seu barco novamente, vai voltar a falar com você novamente. Outras vozes estão perdendo as forças essa quarta-feira, e você vai sair disposto esta noite a ouvir mais o Senhor. Deus está rompendo com o silêncio na vida de filhos e filhas aqui essa noite. Eu vi como resposta de Deus essa quarta-feira: Deus vai fazer você sorrir nessa tempestade. Deus tem o controle de todas as coisas. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei, mas a graça de Jesus está nos ajudando esta noite. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu, mas a palavra está liberada para nós. A companhia de Jesus vai nos fazer chegar do outro lado.
Santo para nos acalmar e fazer com que a gente entenda que se Ele deu a palavra no início para nós avançar, não tem ninguém que é capaz de parar o plano de Jesus nas nossas vidas. E deixa eu encerrar com você aqui agora, lendo o texto na perspectiva do original. Você sabia que o diabo que mandou essa tempestade queria que o barco virasse para Jesus morrer afogado? Depois você aprofunda um pouco, você vai ver. O diabo queria virar o barco para quê? Para quê? Para Jesus morrer afogado. Só que Jesus dormindo é mais poderoso do que o diabo acordado. Aleluia. Não, você não recebeu essa palavra. Vamos de novo, vai. Jesus dormindo é mais poderoso do que o diabo acordado. Você recebeu essa palavra? Você. Pastor, eu preciso de uma intervenção de Deus nessa situação que eu estou vivendo. Sai do seu lugar. Vem aqui perto do altar. Eu quero orar com você. Pastor, eu preciso de uma autoridade, de um poder para passar por isso que eu estou passando. Jesus está falando com a gente. Venha, eu quero orar por você. Pastor, eu preciso que Deus faça na minha vida um milagre. Venha, que pode ser hoje, pode ser agora, pode ser ainda essa semana, que Ele resolva entrar no teu barco, dar uma palavra, fazer você chegar, acalmar, romper com o silêncio e te ajudar. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos reunidos, unidos em um só propósito, firmes, constantes em sua presença. Nós não saímos de casa para brincar de culto, nem tampouco saímos de casa porque não tinha algo melhor para fazer. Nós viemos aqui porque a sua presença vale mais, a tua graça vale mais. Eu sou eternamente grato por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Aqui estão os teus filhos que, pedindo a ti por algum motivo, estão falando com o Senhor. Eu não sei o que eles precisam, mas eu acredito num Deus que faz, num Deus que faz, num Deus que tem, num Deus que pode. O Senhor é Deus que acalma a tempestade. O Senhor é Deus que fala com a gente no meio da tempestade. E o Senhor é Deus que nos abençoa depois da tempestade. Pai, aqui está a tua igreja, que pedindo ao Senhor nesta noite, que o Senhor venha intervir em cada situação dos teus filhos. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu libero sobre essa igreja, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas que estão aqui, que a sua presença faça-nos chegar até onde o Senhor prometeu que nós iríamos chegar. A tua presença vai nos ajudar a caminhar em direção ao destino que o Senhor tem preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, hoje ainda é quarta-feira, rompe com o silêncio na vida dos teus filhos,
na minha vida, na vida de quem está assistindo, de quem está ouvindo essa pregação, essa mensagem nesse instante. Que o Senhor venha romper com o silêncio e que o Senhor venha nos ajudar a caminhar diante da tua presença. Fortalece os meus irmãos, fortalece a tua igreja, para que nós possamos ter saúde física, emocional, para suportar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, dá paz para a tua filha, dá paz para o teu filho, dá uma noite de descanso para os teus filhos, que eles possam deitar e dormir o sono do justo, porque o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é o nosso Cristo, nós acreditamos em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá-nos um abraço da Tua graça, Tua misericórdia, e nos ajuda a romper, a avançar e nunca desistir de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Eu posso estar cansado, mas eu não vou parar. Eu posso estar a ponto de querer desistir, mas uma noite de sono, um sono reparador, vai fazer com que nós acordamos de manhã dispostos a caminhar mais uma vez, mais um dia, em nome